A solução do governo Lula para a inflação é muito simples, é só recalcular o método da inflação. Aqui, o ministro da Fazenda defende revisão do cálculo da inflação no Brasil. Ah, a inflação está crescendo, vamos mudar a conta, né? O método Portman de resolver problemas, né? A gente finge que o problema não existe. O que eu acho mais lindo dessa história é que esse tipo de solução, isso funcionava no passado, tá? O Lula, a esquerda, sempre usou esse tipo de método de não, vamos dar uma mexidinha aqui no número e coisa e tal. O problema que esse pessoal não percebe é que hoje em dia isso não funciona mais, porque as pessoas conversam entre si. Houve uma época em que o pessoal dava martelada no número da inflação, e aí a pessoa ficava com aquela ideia assim, não, peraí, pô, o Jornal Nacional falou que a inflação está controlada. Eu tô indo no meu supermercado aqui perto de casa, tô vendo as coisas subirem de preço, mas de repente o problema é do meu supermercado aqui, o seu João lá, o dono do supermercado, é um filho da puta mesmo, né? De repente ele que tá subindo os preços, né? No resto do Brasil a inflação está controlada, né? Porque a pessoa só via aquilo pela televisão. Hoje em dia não tem mais isso. Tem aqui a conta Minha Inflação, aqui que o cara acompanha a inflação desde 2023 e está mostrando a explosão dos preços nos supermercados, né? Então esse é o problema, né? A inflação já está acima do teto da meta, continua subindo muito forte. Apesar disso, o Copom decidiu reduzir a taxa de juros. Isso aqui é um problema seríssimo, porque está sendo colocado em xeque a confiabilidade do Banco Central brasileiro. O Banco Central deveria aumentar a taxa de juros para tentar conter a inflação, no entanto, continua baixando essa taxa de juros para ajudar o Lula a se reeleger. Só que o que vai acabar acontecendo é que a inflação vai comer solto, meu amigo. E aí, qual que é a solução do Lula? Vamos mudar o número, é só martelar o número. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de junho de 2026, às 10 horas da manhã. Essas notícias foram sugeridas por No Pelo, Eu Vim, No Pelo, Eu Vou, Johnny e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Eu já falei para vocês que existe uma doença mental, eles precisam criar um CID para isso, tá? Chamado positivismo, de acreditar que a lei é a realidade, o que você descreve na lei é a realidade. O Lula tem essa doença mental. Ele acha, por exemplo, que a questão de do equilíbrio fiscal é só obedecer à lei. Não, porque a lei está dizendo que eu tenho que gastar até o teto, não sei o que lá, que eu não posso gastar mais do que isso, não sei o que. Ah, mas então essa coisa que é muito importante eu vou tirar fora do teto aqui do limite de gasto e vou gastar. Não, meu amigo, o problema é que quando o governo imprime dinheiro, as coisas sobem de preço, né? O dinheiro, ele não tem valor por si só. Se o governo despeja dinheiro no mercado, o que acaba acontecendo é você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. E se você precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas, significa que as coisas estão mais caras, né? Então, ou seja, a inflação é causada pelo governo. Não tem esse negócio. O equilíbrio fiscal é importante para evitar a inflação. Não é para... tem que atender a lei, aqui tem que carimbar aqui o formulário em 3 vias e ser aprovado, não sei o que lá. Não, isso é irrelevante, a lei é irrelevante. O que importa é o efeito prático das coisas. Se você imprime dinheiro, você causa inflação. Sempre, 100% das vezes, não tem alternativa. Não tem, mas isso aqui é muito importante, então tem que sair fora do cálculo. Não, não interessa isso. Se você imprimir o dinheiro, vai causar inflação, né? O que o governo tinha que fazer é cortar. Mas isso aqui é muito importante. A educação é muito importante? É muito importante, eu não tenho dúvida disso. Então, se precisa gastar mais dinheiro aqui, ok, então tem que cortar em algum outro lugar. Tem que pegar alguma outra coisa que não seja importante, sei lá, de repente a verba das viagens da Janja, ou dinheiro que vai pro filho do Lula gastar, torrar com putas e não sei o que lá. Ou seja, tira dinheiro de algum lugar para botar dinheiro para educação. O que você não pode é gastar também na educação e continuar gastando dinheiro com as viagens da Janja e com corrupção dos congressos e não sei mais o que. É isso que não pode, isso que o Lula não entende, né? É o que está acontecendo. O Lula está pisando no acelerador para poder torrar dinheiro como se não houvesse amanhã para ganhar a eleição. Não vai ganhar a eleição, vai quebrar o país, né? E a inflação está começando a subir. É isso que eu falo para vocês. Esse é o grande problema do Lula, né? O Lula acha que é conseguir martelar esse negócio até o ano que vem. Ou seja, é deixar passar a eleição, na eleição ele se reelege, aí o problema vem ano que vem. Mas ano que vem ele já se reelegeu, tem mais 4 anos pela frente para entubar o cu do brasileiro. Então, né, ele está tranquilo, né? Aqui, ó, já ultrapassou o teto da meta e coisa e tal. Aqui, ó, o IPCA subiu 0,58% em maio e alcançou 4,72%. Aqui, repara como é que ficou abaixo do teto da meta aqui e já começou a subir de novo. Por quê? Justamente porque o governo Lula não para de torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Esse é o problema dessa história. Aqui, ó, em março de 2025, o índice tinha caído para 0,56, agora substituiu para o 0,88 de março de 2026.
o resultado acumulado em 12 meses, portanto, subiu e ficou acima do teto da meta, né? Isso é uma preocupação. Neste momento, o que o Banco Central deveria fazer? Pelo mandato do Banco Central, ele deveria aumentar a taxa de juros, ou pelo menos manter a taxa de juros, né? Porque ele vinha numa queda de taxa de juros. Cair a taxa de juros é importante? É importante, mas repara que o governo, mesmo com essa taxa de juros absurdamente alta, ele não está conseguindo vender títulos públicos do governo. E isso é sinal de que o governo deveria aumentar a taxa de juros, tá? Que a taxa de juros não está suficiente, né? No entanto, o Lula sabe que se aumentar a taxa de juros, piora a situação econômica e, portanto, diminui a chance do Lula se reeleger. Então, apesar disso daqui, o Galípolo garantiu lá, deu uma martelada lá para aprovar mais uma redução na taxa de juros. Acho um absurdo isso daqui. Isso coloca em dúvida o modelo do Banco Central, né? O Banco Central está parecendo não estar independente nesse caso. Um Banco Central independente serve exatamente para tomar uma decisão que vai contra o interesse do governo, né? Tomar decisão que é interesse do governo não precisa de Banco Central independente, porque já é interesse do governo mesmo, né? Nesse caso aqui deveria ser isso, mas enfim, né? O Banco Central reduziu de 14,50 para 14,25 ao ano a Selic, né? Vamos ver o que vai acontecer. A explicação deles é que o ambiente externo permanece incerto em função da indefinição sobre os termos do acordo do cessar-fogo. Eles querem botar a culpa no Trump. A culpa é do Trump. Não, a culpa é do Lula, que não para de torrar dinheiro aqui no Brasil, de jogar dinheiro nessas campanhas de merda que ele faz por aí, né? Aí, o pior é isso, cara. O pior é que o pessoal falou pro o ministro tá fazendo. Esse cara aqui não é um idiota da internet falando abobrinha, não. Esse cara aqui é o ministro da Fazenda do Brasil. Olha pra tu ver a roubada que foi o pessoal que fez o L lá em 2022. Olha o nível que nós chegamos. Perguntaram pro Mané aqui, que não é um Mané qualquer da internet, é o ministro da Fazenda do Brasil, como é que vai fazer com relação à inflação, né? Aí ele falou que não, que ele é favorável a discutir possíveis ajustes na forma de cálculo da inflação. Traz o martelo, Portman. Traz o martelo. Vamos fazer essa inflação ficar dentro da meta na marretada. Vamos mudar os números aqui, a forma de cálculo, 2 mais 2 agora vai ser 5, 3 mais 3 vai ser 28, e a gente vai dar um jeito dessa inflação caber no resultado aqui, né? Aqui, ó, o podcast feito pela Warren Investimentos, o Durigan, afirmou que o modelo atual ainda dá importância a itens que perderam relevância, enquanto outros que ganharam peso nos últimos anos têm menor representação. O nosso modelo, por exemplo, dá peso para coisas que hoje não têm mais o peso que tinham anteriormente, e coisas como assinatura de streaming, serviço de nuvem, às vezes pesam muito mais do que o que estava na metodologia há décadas. Vamos marretar a inflação, gente, para resolver o problema da inflação, né? Aqui, ó, o ministro diz ver com bons olhos o debate sobre aprimoramento do boletim Focus e não sei o que lá. Na entrevista, Durigan afirmou que não mexeria na meta da inflação atualmente em 3%, mas que ele não mexeria agora, mas que por ele pode mexer na meta. Afinal, 3% é muito pouco, de inflação europeia. O Brasil pode ter inflação de 80%, né? O Lula falou isso, né? O Lula literalmente falou isso. A gente já teve inflação de 80% e não aconteceu nada. Lula, aconteceu sim, cara. Eu vivi aquela época. É um inferno você ter inflação de 80%, cara. Tudo sobe de preço o tempo todo, né? A passagem de ônibus sobe de preço toda semana. É um inferno completo você trocar de carro. Você tem que vender o carro já comprando outro imediato, porque se o dinheiro ficar parado na sua conta, desvaloriza, você não consegue mais comprar o outro carro. Cara, inflação de 80% é uma merda, né? Mas na cabeça do Lula, não. Porque para ele entra dinheiro no bolso, né? O objetivo do Lula é só esse. É botar dinheiro no bolso e ajudar os amiguinhos dele, né? Então tá aqui, ó. Inflação dispara e o governo Lula defende mudança no cálculo do índice. Vamos martelar os números. A solução Portman para o problema. Martela o número que a inflação encaixa lá, né? O problema dessa história toda aqui, como eu já expliquei para vocês, é que isso não muda a realidade factual, né? E a verdade é que já ninguém leva a sério essa inflação, né? Muita gente já está percebendo o que o Lula perde popularidade de tempos em tempos. Ele perde popularidade porque a inflação começa a subir no supermercado. A verdade é essa, tá? Vamos combinar aqui. O brasileiro é conservador, é religioso e coisa, mas o que faz as pessoas irem lá e falar, porra, não vou mais votar nesse pinguço corrupto, é ir na porra do supermercado e ver que a picanha tá custando R$70 o quilo, quando tava 30 no início do governo Lula, né? É isso que faz as pessoas ficarem putas da vida, né? E mudarem o voto. Então, é isso que tá acontecendo na verdade. E o problema é que esse pessoal está acostumado com a época da informação centralizada, em que você conseguia manter
o consenso social da informação, né? Não, porque a inflação está baixa, foi medido pelo IBGE do Postman aqui, com uma martelada do Dário Durigan, né? E aí ficou dentro da meta, tá tudo bem, fiquem tranquilos, tá tudo bem, gente. E isso funcionava antigamente, cara. Funcionava porque, embora você pudesse ir no supermercado e visse os preços subindo no seu supermercado, qual que era a impressão que você tinha? Não, olha só, o Jornal Nacional falou que tá tudo bem, que o número tá baixinho no Brasil inteiro. Deve ser só o meu supermercado aqui, o meu supermercado que tá sacaneando. A minha experiência é que tá errada. O resto do Brasil tá todo tranquilo. Isso é o consenso social que a esquerda conseguia impor lá atrás e que ela não consegue impor mais. Por quê? Porque agora todo mundo troca informação sobre o que está acontecendo. Eu usei o exemplo aqui dessa conta Minha Inflação, mas não é a única, né? E na verdade não é nenhuma pessoa especificamente que faz isso. É o fato de que as pessoas agora podem trocar informação livremente, né? O pessoal do Nordeste conversa com o pessoal do Sudeste, conversa com o pessoal do Sul, todo mundo conversa entre si no final das contas, e o que as pessoas constatam é que não, a inflação está subindo pra caramba, né? Ao contrário, como eu já expliquei para vocês, acontece o pior dos efeitos. O Lula gasta dinheiro pra caramba, com isso a inflação dos alimentos sobe muito. Porque quando você aumenta a taxa de juros, você controla a inflação, é verdade. As pessoas têm interesse em passar a emprestar dinheiro para o governo ao invés de gastar e, portanto, a inflação fica controlada, né? Realmente é um incentivo enorme você emprestar com uma taxa de juros alta para o governo, né? Só que qual que é o problema disso? Tem coisas que não é uma escolha. Eu não posso virar e falar assim, não vou almoçar hoje, eu vou pegar esse dinheiro e vou investir no Tesouro Direto. Pô, não funciona assim. Almoçar eu tenho que almoçar, se eu não almoçar eu passo fome, né? Talvez um dia eu possa ficar, talvez eu merecesse, eu fosse bom eu ficasse sem almoçar para emagrecer um pouquinho. Mas vocês entenderam, eu não posso ficar muitos dias vendendo meu almoço em troca de PCA, em troca de título do governo, porque eu preciso comer, né? E principalmente para os pobres, é o pior da situação. O pobre é o cara mais afetado de um jeito ou de outro. Ele é afetado pela inflação, ele é afetado pela taxa de juros também. O pobre, infelizmente, amigo, o pobre só se fode nessa porra. O Lula acha que está ajudando o pobre, criando esses programas todos. Não, porque vamos dar dinheiro pro banco emprestar pro Uber, vamos dar dinheiro para isso, vamos dar dinheiro pro gás. Só que essa dação de dinheiro toda que o Lula arruma acaba aumentando a inflação e ferrando com o pobre. O pobre se ferra nisso daí, o rico pelo menos controla. O rico gasta menos, né? Porque ele tem opção de não gastar. O pobre não tem opção, o pobre gasta dinheiro com comida. Ele precisa comer, não tem alternativa. Gasta dinheiro com a casa dele. Ele precisa morar em algum lugar, não pode ficar na rua, né? Então o pobre não tem opções. O rico tem, o rico altera, a classe média altera, né? Investe no tesouro direto e coisa e tal. Ou seja, essa inflação que é reduzida pela taxa de juros é a inflação da classe média e dos ricos. A inflação do pobre, meu amigo, continua comendo solta, porque o pobre não tem alternativa. Então, é principalmente a inflação dos alimentos, né? A inflação dos alimentos é absurda no Brasil. E o Lula não está nem aí para isso. O Lula continua com a ideia positivista, doença mental positivista dele, que basta ele atender a lei que está tudo bem, então não tem problema. A merda pro Lula é que esse problema vai explodir antes da eleição. Ele estava contando que esse problema ia explodir só ano que vem. Não, vai explodir agora. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.